Olá, tudo bem? Meu nome é Clériston Amorim, sou advogado, e nesse momento estarei passando para você algumas informações importantes sobre o processo de refúgio no Brasil, as suas etapas, e é interessante que você preste bastante atenção, porque será de grande valia para você durante a sua solicitação de refúgio. Vamos lá? Etapas do processo de refúgio no Brasil. Primeiramente, vamos ver a conceituação do que é refugiado. É considerada a pessoa refugiada toda aquele que sai do seu país de origem por motivos reais de perseguição, seja por motivo de nacionalidade, religião, origem, raça, grupo social, por uma opinião política ou por uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país de origem, com fundamento na Lei 9.474/97, no seu primeiro artigo, conhecido como Estatuto do Refugiado. Ou seja, para ser considerado refugiado, é necessário, é sine qua non, que a pessoa esteja em perigo, em real situação de perigo no seu país de origem. E o interessante é que na nossa lei, no seu primeiro artigo, prevê também a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país de origem. A nossa lei, nesse primeiro artigo, é a única no mundo a prever tal situação. Diferentemente do migrante, que sai do seu país por vontade própria, por voluntariedade e não por perseguição. Os pedidos de refúgio no Brasil passam pela Polícia Federal, pois recebe os solicitantes e emite a documentação que é provisória. Contudo, cabe ao Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para solicitar refúgio no Brasil, é necessário que o solicitante esteja em território nacional. A qualquer momento, o solicitante, dentro do território nacional, poderá fazer a solicitação perante as autoridades migratórias brasileiras. Ou seja, para você fazer a solicitação de refúgio, é necessário que você esteja dentro do território brasileiro. E aqui, e a qualquer momento, você pode fazer essa solicitação perante essas autoridades, tá ok? Vale lembrar que o procedimento de solicitação de refúgio é totalmente gratuito. Se por acaso uma pessoa chegar para você e disser, olha, é necessário fazer tal pagamento de uma taxa, ou você tem que pagar ao funcionário, ou você tem que pagar fulano de tal, não pague nada, tá certo? Não dê dinheiro, porque é previsão legal de que esse procedimento ele é totalmente gratuito. Solicitação de refúgio, como é que ele se dá na prática? Procure reunir todos os documentos que você possui. Caso você tenha, a exemplo de certificados, mensagens, diplomas, e-mails, fotos, entre outros. Pois, ao apresentar esses documentos, os mesmos poderão ser considerados na análise de refúgio. Ou seja, é muito importante que você tenha algum acervo, né, de documentações para informar as autoridades. Mas não se preocupe, porque sabemos que, e a própria lei e o Estado brasileiro percebe que, diante de de uma situação de perseguição, a pessoa tem que deixar tudo, porque ou ela vive ou ela morre. Então, ela tem que deixar, né, muitas vezes, a sua vida histórica, né, as suas documentações, a sua casa, para trás, por questão de sobrevivência. Mas o Estado, ele reconhece, né, mesmo com aquelas poucas documentações que você tiver. Após o cadastro no sistema, que é através do Sisconare, você vai no sisconare.mj.gov, você vai lá, né, e faz o cadastro no sistema. Após o cadastro,
você vai fazer o preenchimento do formulário de reconhecimento da condição de refúgio. Esse formulário ele é um pouco extenso, mas é necessário para que você informe o máximo possível os seus dados, tá ok? E após o preenchimento do formulário, é de vital importância que o solicitante compareça à Polícia Federal para que o pedido de refúgio seja validado. É, após o preenchimento, você vai clicar no salvar e ali vai ser emitida uma documentação. Naquela documentação vai ter algumas instruções das próximas etapas e dentre elas, que é a principal, que é o comparecimento dentro de um prazo que vai ser estabelecido pelo sistema, tá ok? E você deverá comparecer à Polícia Federal. Aí você pode perguntar, mas por que eu devo comparecer à Polícia Federal? Não se preocupe, mas é porque você vai ter que ir lá para que eles recolham informações como foto, as imagens digitais, justamente para a confecção da documentação que você receberá futuramente. O protocolo de refúgio e o documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é o DPRNM. Ao solicitar o reconhecimento da condição de refúgio, no caso de refugiado, a pessoa receberá o protocolo de refúgio e o documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é o DPRNM, que serve como documentos de identificação no Brasil. De acordo com a lei, no artigo 21, a lei de refúgio, o solicitante de condição de refugiado tem direito à carteira de trabalho e à previdência social. Além disso, são direitos de todo solicitante o reconhecimento da condição de refugiado, a obtenção de cadastro de pessoa física, que é o CPF. Através do CPF, ele poderá fazer e ter mais direitos, ele vai poder acessar mais serviços, tá ok? E acessar, por exemplo, a serviços de saúde, de educação e demais benefícios sociais. Dentre esses benefícios sociais está, né, o Auxílio Brasil e solicitar a abertura de conta bancária. Aqui está a documentação, tá ok? E atenção, é necessário renovar o protocolo de refúgio anualmente na Polícia Federal, até a decisão final do processo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. E isso facilita o acesso a direitos e serviços. Em outras palavras, você faz todo esse procedimento de solicitação e durante todo o processo, você tem que anualmente, na prática, acessar o site da Polícia Federal. Lá existe um link que é justamente para a renovação da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. E isso tem que ser feito anualmente. Não deixe de fazer, porque senão vai trazer problemas no processo. O DPRNM, o Protocolo de Refúgio, não são documentos de viagem internacional e nem substituem a necessidade de visto para a reentrada no Brasil, se a nacionalidade da pessoa solicitante assim o exigir. A pessoa solicitante de reconhecimento de condição de refugiado possui os direitos e deveres previstos no Estatuto do Refugiado. Se o solicitante sair do Brasil sem realizar a comunicação de viagem ao CONARE, isso é uma informação muito importante, em uma observação. Se você pretende viajar, sair do país, você deverá comunicar ao CONARE através desse e-mail, viagem.conare@mj.gov.br. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu estou falando, você pode ir no Google e colocar CONARE ou Acnur, que ali você vai ter todas as informações necessárias, inclusive na sua língua, para que você acesse essas informações, dentre outras.
Mas essa informação que eu estou passando para você, ela significa o seguinte: se você pretende sair do país, viajar, você tem que fazer a informação, você tem que dar a informação, tá certo? Outra coisa, se você voltar ao país de origem, pode indicar que não existe fundamento para o refúgio. Ou seja, em outras palavras, se você sair do Brasil e for para o seu país, que é onde havia perseguição, você vai estar dizendo para o Estado brasileiro que aquela situação de perigo acabou, não existe mais, que está tudo ok. Então, faça a comunicação, se você for viajar, tá certo? De forma prévia, por esse e-mail. Não faça, minha viagem vai ser daqui a 2 dias, ou amanhã, ou daqui uma semana. Não faça isso, porque o volume de trabalho é muito grande, tá certo? E se você voltar ao seu país, você vai estar dizendo que não existe mais o fundamento jurídico da sua solicitação, o objeto, que é justamente o perigo que você estava. Então, não existe mais esse perigo, tá ok? Os direitos da pessoa refugiada. Os solicitantes e refugiados possuem os mesmos direitos e responsabilidades. Refugiado também possui responsabilidade perante as leis brasileiras. E no caso de um migrante, dentre esses direitos, destacamos o direito ao trabalho, a liberdade de ir e vir, assistência jurídica e a proteção contra a violência de gênero e de sexo, a educação e no caso, ao previdenciário, ou seja, você pode contribuir para a previdência social. Eu quero dizer o seguinte, é que o refugiado ou solicitante, ele vai ter os mesmos direitos de um migrante que está aqui, por exemplo, um migrante que está aqui por viagem, ou está aqui para estudar, ou está aqui para fazer alguma coisa. Ele vai ter os mesmos direitos de um migrante. O solicitante e refugiado têm direito, preste atenção, porque em alguns países isso ocorre, mas no Brasil não, porque o solicitante e refugiado têm direito à não devolução para o país onde o refugiado sofreu a perseguição, sob hipótese alguma. Isso é um princípio. Não pode devolver o refugiado, não pode devolver, inclusive, o solicitante, aquele que está no processo do refúgio, aquele que pediu o refúgio. Não pode ser devolvido ao país de onde ele veio. Isso causa, muitas vezes, medo, angústia em muitos daqueles que são refugiados e solicitantes. Salve essas informações, esse vídeo, dê o seu like, compartilhe e comente aqui as suas dúvidas, tá ok? E também nos siga. Muito obrigado, espero que você possa ter assimilado essas informações, revisite esse vídeo, reveja, tá certo? E que você possa ser bem-sucedido no seu processo de solicitação de refúgio. Um forte abraço e obrigado.